Alô, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao projeto Saúde e Soluções, aqui na tela da Band. Saúde e Soluções nasceu de várias oportunidades de almoços que tivemos, eu com os meus amigos da Nucleomed, Marcelo, Claudomiro, Gustavo, tivemos a ideia de transformar os nossos almoços, nossas reuniões, onde a gente falava muito sobre a área da Nucleomed, e aí medicina, o avanço da medicina, a tecnologia avançando dentro da medicina. Vamos levar isso para a televisão, vamos levar isso para as mídias sociais, vamos trafegar isso no YouTube, no Google, no Instagram, no TikTok, no Twitter, porque nós identificamos que são muitos problemas, várias soluções, mas muita gente não conhece. E por que eu cheguei a essa conclusão? Porque nas nossas reuniões falávamos muito sobre o avanço da medicina, mas eu, que até de certa forma sou antenado, falava, mas isso existe? Aí eles diziam, sim, existe, então precisamos contar para o povão. E por isso que a gente está aqui, nessa primeira edição, aqui na tela da Band, eu já recebo o doutor Alexandre Ulloa, neurocirurgião, agora veja você, doutor Alexandre, olha a dificuldade disso aqui, ó, especialista em neuroradiologia intervencionista. Tudo bem, doutor? Um prazer recebê-lo aqui no Saúde e Soluções. Prazer é todo meu, queria agradecer o convite e é uma honra estar aqui com vocês, com todos os ouvintes, telespectadores, né? E grande prazer, muito obrigado pelo convite. Doutor Alexandre, especialista em neuroradiologia intervencionista, não tem jeito. Antes da gente seguir no papo, para saber dos problemas e das soluções, o que faz um neurocirurgião intervencionista, doutor? Bom, isso é uma especialidade que ela se desenvolveu há algum tempo atrás, mas que nos últimos anos ela tomou uma grande importância. O que é isso? A gente trata as doenças cerebrais através de catéteres. Em vez de a gente fazer a craniotomia tradicional, de abrir, a gente vai com catéter através das artérias, que são os caminhos naturais das doenças vasculares, e a gente chega a um ponto que você quer tratar determinada doença, como o próprio AVC, como um aneurisma, e usa a artéria como o próprio caminho, sem ter que abrir crânio, sem ter que fazer nenhuma intervenção mais agressiva, digamos assim. Sim. Então, é isso que a gente faz. A gente faz os procedimentos endovasculares, por dentro dos vasos. Vai normalmente ou pela artéria radial no braço ou pela artéria femoral e alcança o cérebro através de catéteres. Então vai viajando dentro das Navegando, veias, exatamente. navegando É como se dentro das fosse... veias. Pensa você vai chegar na Amazônia, qual que é o melhor jeito? Tudo bem, de avião e tal. Mas É você que a passa... transamazônica não dá, né, doutor? Você vê que a Transamazônica não funcionou. Vai pelo rio. É como se fosse isso. Você navega um catéter através das artérias e das veias e chega ao ponto que você quer tratar. Ou seja, uma coisa minimamente invasiva. Você não tem muito contato com o cérebro e com isso você diminui os riscos dos procedimentos que a gente fala abertos, né? Doutor Alexandre, quando deixar a medicina, que tal se tornar um locutor de rádio? Quem dera. Porque a voz é boa. Eu estou aqui Obrigado. com um currículo, na verdade não é o currículo todo, porque não caberia na tela do meu computador aqui. Ó. Título de especialista em neurocirurgia da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, título de especialista em neurocirurgia do Ministério da Educação e Cultura, especialização em neuroradiologia intervencionista, já anunciamos aqui, pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, título de especialista da Sociedade Brasileira de Neuroradiologia Diagnóstica e Terapêutica, título de especialista em radiologia intervencionista e cirurgia endovascular da Sociedade Brasileira de Radiologia. Isso aqui é um pequeno trecho, tá, do currículo do doutor Alexandre. Quanto tempo já na medicina, doutor? Eu formei em 90 na Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Devo muito à Faculdade Federal de Juiz de Fora. Depois eu fiz neurocirurgia aqui em Belo Horizonte, na FEMIG. Depois eu fiz um treinamento em hemodinâmica, que é a parte que mexe com a parte dos vasos. Depois eu fui para os Estados Unidos. Normalmente voltei dos Estados Unidos em 1998 e a gente montou o serviço que chama Instituto Neurovascular, que hoje conta com... Na verdade, nós somos 4 profissionais, deixar isso bem claro, que não tem como fazer nada sozinho, né? Quais são os 4 profissionais? O primeiro que veio trabalhar conosco foi o Marco Túlio Salles Rezende, formado também em neurocirurgia e especializado na França, um
um dos maiores neuroradiologistas do Brasil. Depois veio o Felipe Padovani Trivelato, também com o mesmo caminho, formou em neurocirurgia, depois fez endovascular, um cara brilhante, publica muito hoje no mundo inteiro, um dos grandes pessoas relacionadas à publicação. E agora, esse ano, a gente convidou mais um, que chama Dr. Anderson Matsubara, que fez neurocirurgia no Paraná, veio fazer residência conosco aqui em Belo Horizonte e vai continuar com a gente. Ele vai ficar um período agora de estágio na França e vai voltar para trabalhar com a gente. Doutor Alexandre, o que é o AVC? Por que ele acontece? Bom, vamos falar a palavra AVC. O que significa? É acidente vascular cerebral. As pessoas no público normalmente falam derrame. Acidente vascular cerebral, a própria palavra já fala. Acidente, uma coisa que acontece subitamente. Sim. Vascular é que acomete qualquer vaso do sistema nervoso central, do cérebro, né? Então o nome já fala, é um acidente vascular cerebral. É um ictus ou um evento agudo que acontece ou em uma artéria ou em uma veia do sistema nervoso cerebral, do cérebro. E ele pode ser tanto um evento isquêmico ou hemorrágico. Qual que é a diferença? O isquêmico é quando você oclui um vaso e falta sangue no cérebro. Então você tem um que a gente chama de infarto isquêmico ou AVC isquêmico, né? E o hemorrágico é quando rompe um vaso e você tem uma hemorragia, que acontece nos aneurismas, que acontece nas malformações, e algumas vezes em trauma, que você disseca um vaso, o vaso rompe, tem uma hemorragia. Então esse é o hemorrágico. É bom diferenciar porque os dois tipos, eles na verdade trazem consequências e tratamentos diferentes, né? É muito, muito importante você diferenciar. Porque eu falo assim, o paciente teve um AVC. Isso não significa nada, porque o AVC não é uma doença. É um grupo de doenças que causam ou isquemia ou hemorragia. Então, mas quando a gente fala de uma veia que ficou entupida, eu posso usar esse Sim, termo? pode, claro. Ali, por causa desse entupimento, há o AVC. Falta o sangue distal ao entupimento, porque o cérebro precisa muito de oxigênio, nutrientes. Quando não chega isso aos neurônios, o neurônio morre. Em horas ele morre. Então, é por isso que a gente tem as sequelas. Você tem um entupimento do vaso, igual você falou, que normalmente é uma artéria e não uma veia. A veia também pode entupir e causar um AVC. Sim. Você entope, mas a maioria das vezes é artéria. Você entope a artéria, falta o alimento para o neurônio. O neurônio, ele trabalha o tempo todo, até quando você está dormindo, gente. O cérebro não para de funcionar, né? Faltou oxigênio, faltou nutrientes, o neurônio, ele hiberna, com o tempo, ele morre em horas. Então, é isso que acontece. E quando você tem uma morte de um neurônio, na verdade, um grupo de neurônios numa determinada área, dependendo daquela área, cada área no cérebro tem uma função. Você vai ter uma sequela daquilo. Mas se você tiver um AVC numa artéria que vai para a área motora, você vai perder o movimento de uma parte do corpo. Se você tem um AVC numa área que vai para a área da fala do cérebro, você vai deixar de falar. Se tem a área da visão, você não vai enxergar. Então, isso que é o AVC. Doutor Alexandre, a gente falou de entupimento e de má formação. Então, má formação, um atleta, uma pessoa que tem uma vida saudável, pode ter um AVC, e uma pessoa que tem uma vida desregrada também pode ter um AVC. Então, mas uma pessoa saudável pode ter um AVC por entupimento também? Pode, porque são vários fatores, né? Quando a gente vai estudar o AVC, é necessário entender que você tem fatores removíveis e não removíveis. O que são os removíveis? São fatores de pessoa que tem hipertensão arterial alta, que fuma, que tem uma vida desregrada. Muitas vezes a obesidade, mas não só a obesidade, gente. Muitas vezes você tem pessoas obesas que alimentam bem. Você tem um outro problema da obesidade. Então, as duas coisas, alimentar bem, fazer exercício físico. Então, isso são fatores removíveis. Tem fatores não removíveis. Vou dar um exemplo para você. Idade. A idade, quanto acima de 60 anos, você tem mais propensão a ter AVC, principalmente independentemente de ser saudável ou não. A raça, né? A raça é muito importante. As pessoas de descendência africana, as pessoas de cor negra, elas têm uma tendência maior a ter AVC. Por quê? Porque elas têm mais obesidade e porque elas têm mais hipertensão arterial. Rapaz, eu não sabia então disso. elas têm mais propensão. Tem doenças que você nasce com ela que tem tendência a ter determinadas lesões cerebrais. Há estudos que apontam que as pessoas da raça negra têm mais tendência a ter AVC? Existem várias questões disso. Tem causas genéticas
Existe também causas sociais, né? Que normalmente você pega os hispânicos nos Estados Unidos, isso são dados americanos, tá? E negros americanos, eles têm um padrão econômico, social menor. Então você procura menos médicos, você tem um menor acompanhamento também. Entendi. Então é associação genética junto com social. As duas coisas somadas contribuem. Na verdade, né, Wellington, qualquer doença, né? Vou dar um dado para você. A gente acredita que o AVC em países subdesenvolvidos e pobres, ele tem um impacto 4 vezes maior do que em países ricos. Tipo assim, morre 4 vezes mais, sequela 4 vezes mais, e você tem muito mais pacientes que em países desenvolvidos. O desenvolvimento ele não é só financeiro, o desenvolvimento financeiro ele vem junto com o desenvolvimento social, né? Que é isso. O AVC, gente, ele não tem que ser entendido como uma doença isolada. Ele é uma doença social. Por quê? Pega o Uma Brasil, por declaração exemplo. muito forte essa. Pega o Brasil, por exemplo. Se você pegar em 10 anos consecutivos, é a maior causa de mortalidade do Brasil. Fica entre a segunda e a terceira causa de aposentadoria no Brasil. Perde só por idade. Reinternação perde para doenças infecciosas. Então, quando você coloca isso numa balança, quando uma pessoa tem AVC, não é uma pessoa que fica doente, a sociedade perde junto. Engraçado, quando nós desenvolvemos a ideia do Saúde Soluções, e conversando com o Marcelo, Gustavo, Claudomir, que são nossos Sim, patrocinadores aqui do programa, patrocinador master do programa, eles, inclusive, indicaram como o primeiro assunto. Por quê que eles indicaram e por que é tão importante a gente tratar de AVC na primeira edição do Saúde Soluções? bom, é isso que a gente fala. Vou dar números para vocês que vocês vão entender. O AVC, no mundo, ele fica entre segunda e terceira causa de mortalidade. Quando você vem para um país igual o Brasil, é difícil explicar isso, que estatisticamente, por exemplo, ano passado, 2022, ele foi a maior causa de mortalidade no Brasil. Ele passou infarto agudo do miocárdio, para você ter uma ideia, e Covid. Então, ele foi muito maior. Então, o motivo disso, eu até parabenizo as pessoas que nos indicaram por tudo e ao programa, você, é explicar para a população que ela tem que entender o que é AVC. E nós vamos explicar o porquê. Quando você pergunta para alguém na rua assim, o que é um infarto agudo do miocárdio? O que é um IAM? Ele explica. Eu estou com a dor no peito, ele vai para o hospital. Não é Começou a isso? formigar o braço? Não vai, porque não dói. Normalmente, o infarto Ah, isquêmico não dói. O hemorrágico, que é o aneurisma, quando rompe, dói muito. Esse vai para o hospital. O infarto isquêmico, normalmente, principalmente quando ele tem uma que a gente chama de isquemia transitória, que eu costumo falar que muitas vezes é acidente vascular cerebral, mas muitas vezes é prevenível acidente cerebral. Por quê? Porque o paciente tem um ataque isquêmico transitório, que é isso, ele tem um sintoma pequeno, e quais sintomas? vários. Vamos dar um exemplo para você. Você pega uma pessoa que tá pegando um copo igual esse e de repente o copo cai. Aí ele fala assim, não, minha mão ficou boba. Aí ele vai pegar de novo, ela melhorou. Porque muitas vezes o ataque isquêmico foi tão pequeno que ele recupera, o cérebro tem outras colaterais, ou o próprio trombo, o êmbolo que sai, que para na artéria, dissolve. Ele falou, não, então bom, então não preciso ir para o hospital. Não, então peraí, doutor. É, então, alguém que tem um problema de quando vai, de repente, pegar algum objeto e, por vezes, esse objeto cai mais de uma vez, pode ser um sinal? Sim. Por exemplo, você Olha, tá com um olho, normalmente um olho só. De repente, você perde a visão de um olho. Aí você começa a esfregar o olho, volta. Porque esses são os ataques que transitórios. Eles duram alguns minutos até um dia e passam. sim. E tem aquele que já chega no hospital já sem mexer um corpo, sem falar em estado grave. Esse é fácil. Esse você vai chegar no hospital, todo mundo vai ver. Então, muitas vezes você tem um ataque isquêmico transitório. A gente chama muita atenção para isso. Você tem um sintoma pequeno. Você tem uma dificuldade para falar e depois te volta. Você tem uma dificuldade, o rosto cai como se tivesse paralisia facial periférica, mas não é bem igual. Sim. Aí você começa a ter dificuldade, volta. Você está andando, começa a desequilibrar para um lado, para o outro. Então, muitas vezes, aí você melhora. Aí você fala assim, não, melhorei, não vou ao médico. Esse é um grande erro. Principalmente se você tiver doenças já que tem relação com AVC, tipo diabetes, hipertensão,
outras doenças. Você tem uma doença cardíaca importante que muda o ritmo cardíaco, que faz isso soltar êmbolos e ter no cérebro. Esses pacientes que já têm doenças conhecidas e têm um sintoma neurológico, mesmo que ele dure minutos, Sim. esse paciente ele tem que procurar um atendimento médico. Então ao menor sinal, Claro. procure um especialista. Essa é a nossa maior falha, Everton. Eu acho assim, falha nossa, que eu falo nosso como todos, né? Médico, né? A gente dá pouca importância para o que não dói, porque isso não dói. Quais os sintomas mais comuns que a pessoa está começando a ter um AVC? É. Os mais comuns. Normalmente é isso. Como a gente explicou no começo, é o entupimento de um vaso que vai para uma área determinada cerebral. É você perder alguma função sua. Dá exemplo para você. O que é função? Movimentar. Você perdeu a força de um lado do corpo, ou de uma mão, ou de uma perna, ou de uma mão, ou de uma perna. Você perdeu a capacidade de falar ou de compreender. Porque a linguagem, gente, a linguagem não é só falar, né? A linguagem, até mexer com a mão, é parte da linguagem. Sim. Você tem que receber, processar no cérebro para falar. Então, qualquer uma dessas coisas, por exemplo, você olha para uma coisa e não está vendo direito. Isso muitas vezes pode ser um AVC. Você vê duas imagens, uma imagem do lado da outra, que chama diplopia. Isso pode ser um AVC. Você perder a visão de um olho, normalmente de um olho, algumas vezes pode ser dos dois. Momentaneamente ou não? Ou momentaneamente ou não. Né? Isso são sinais importantes. Isso do isquêmico. Do hemorrágico, normalmente, são quadros mais catastróficos. Eles começam com a dor de cabeça muito grande e que normalmente evolui rápido para um quadro mais grave. Esses quadros, quanto mais grave, isso que eu falei com vocês no começo, mais você vai ao hospital. Mas quando é um quadro mais simples, você não vai. Aí, o que acontece? A maioria dos pacientes que tem um quadro simples no começo, ele vai ter um segundo em poucos dias, que normalmente de intensidade maior. Então você perdeu a chance, muitas vezes, de tratar uma coisa simples, mais fácil, com melhor chance da sua recuperação, para enfrentar uma doença mais grave daqui a pouco, que é um AVC. Porque quanto maior o AVC, quanto maior a hemorragia ou a isquemia, mais difícil de tratar, porque maior a área do cérebro vai ser acometida. Ó, como a gente fala de saúde e soluções, por enquanto a gente tentou entender, a grosso modo, de uma maneira resumida, mas é um assunto muito mais amplo e por isso não será apenas uma entrevista, um papo aqui com o doutor Alexandre. O próprio nome do programa explica do que a gente vai tratar daqui a pouco na volta do intervalo. Soluções. AVC, os níveis do AVC e o que nós já temos no mercado, o que a medicina oferece como solução de alguém que teve um AVC. Daqui a pouco nós vamos falar de aneurisma. Então o assunto segue aqui no Saúde e Soluções. A gente vai para um breve intervalo, peço até para que você não saia daí. E daqui a pouco, na sequência, a gente continua falando de AVC, mas soluções para cada nível de AVC. O que a medicina e a tecnologia já oferecem para quem sofreu AVC, ou até mesmo para quem e o que pode se fazer para evitá-lo daqui a pouco, na volta do intervalo. Aqui no Saúde e Soluções, na tela da Band. Até já.